Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para vocês. Deus abençoe tua vida. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva ao fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 18, 21, seguintes, e o capítulo 19, versículo 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram indignados, muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagassem toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje é 15 de agosto, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Mas devido à importância desta festa litúrgica para a igreja, ela é transferida para o domingo seguinte. Então nós celebraremos a Assunção de Nossa Senhora nesse próximo domingo, se Deus quiser. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Foi assim que Jesus perguntou para Pedro, que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar. Até 7 vezes, Jesus disse: não até 7, mas 70 vezes 7. Porque é assim que Deus faz conosco, irmãos. Deus perdoou-nos e quer que nós façamos a mesma coisa com os irmãos. Deus nos perdoa, crendo que nós vamos depois transmitir, crendo que depois nós vamos fazer as coisas iguais Ele faz conosco. Se Deus nos ama, nós devemos amar os nossos irmãos. Se Deus nos amou assim, vai dizer João, assim devemos amar os irmãos. Se Deus nos perdoa, nós devemos assim perdoar os nossos irmãos. Mas alguns às vezes se julgam
julgam deuses perfeitos, que não têm pecados, são orgulhosos, soberbos, tão soberbos como Satanás, que caiu do lado alto do céu por causa da sua soberba. Criou-se o inferno, justamente porque não quis se submeter, não quis aceitar a proposta de Deus. Se fechou. Assim também um coração fechado a Deus é um coração fechado aos irmãos. Coração aberto ao Espírito Santo é um coração aberto para os irmãos, para repetir, para reproduzir o mesmo amor, o mesmo perdão que recebemos, nós também sabemos doar, dar. Com a mesma medida com que medirdes, nós sereis medidos. E Jesus conta essa parábola, que é um exagero, daquele homem que devia uma quantidade enorme, uma quantia enorme, uma fortuna. Essa é a nossa condição diante de Deus, irmãos. Tínhamos uma dívida impagável. Paulo depois vai recordar isso à comunidade de Éfeso, que Jesus aniquilou o documento da nossa dívida, a nossa promissória, que tínhamos uma dívida impagável pelo nosso pecado. A dívida que Adão, nossos primeiros pais, Adão e Eva contraíram, é impagável. Nem eles, nem eu, nem você poderíamos nunca pagar essa dívida. Deus enviou seu Filho para que ele pudesse pagar. Jesus pagou a nossa dívida. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim nos reza o Pai Nosso de Lucas. Essa é a nossa dívida. A nossa dívida era eterna. E Jesus na cruz pagou, perdoou. Agora, o que o outro faz para nós, os pecados, os defeitos dos outros, não são comparados à nossa dívida eterna. Não era nada, ou não são nada. Mas, às vezes, somos tão mesquinhos que guardamos no coração tanta amargura, tanta mágoa. Aquilo que o outro fez, acho que é grande demais, e é intolerável. Não dá para... Claro que pecado não se tolera mesmo. Se cometer um pecado, a pessoa precisa, claro, pagar pelo seu pecado, pelo preço da justiça humana. Mas o perdão é necessário que se doe, que se dá. Se doe porque Deus age assim conosco. Aquele homem foi redimido, perdoado de uma enorme quantia, uma fortuna, e quando saiu dali, encontrou um irmão que devia uma ninharia. E repetiu com ele o mesmo. Dá um prazo, eu te pagarei. Suplicava, mas o empregado não quis saber disso. Fechou o coração, fechou os olhos, os ouvidos, e mandou então aquela que devia uma ninharia, não quis, saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Ele também havia sido jogado na prisão e foi redimido. Aqui, ele é mau. Por isso, é assim que meu Pai tratará vocês, se não perdoardes de coração o seu irmão. Indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Quando ele pagará essa dívida? Nunca. Nunca. Porque a dívida que ele contraiu era a dívida eterna. Agora não tem como pagá-la. Cuidemos, irmãos. Pensemos nisso e peçamos a Deus que nos dê um coração misericordioso como o dele, bondoso como o dele, e que saibamos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.